Oi, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindos, todos muito bem-vindos. Nós hoje vamos tratar de um tema que, no meu modo de entender, é bastante importante. Por quê? Porque nos prende a essa terceira dimensão de uma forma contundente até, né? Mágoa e ressentimento, eles são venenos mortais. E todos vocês, com certeza, todos nós sabemos o que é uma mágoa e o que é um ressentimento. Isso a gente conhece até na nossa própria vida, do nosso dia a dia. A questão toda é como curar isso. Como fazer para que isso não tome um espaço assim tão suntuoso, tão forte, tão estruturado dentro da nossa vida. A mágoa é uma dor emocional, não é? É uma tristeza profunda. Seria a estrutura do Arcano 15, né? Sabe, o Arcano 15, eu vou estar dando um curso agora, em julho, de análise kármica, para quem tiver interesse, então nós vamos trabalhar sempre em cima dos arcanos. Os arcanos, caso vocês não conheçam, os arcanos eles têm a finalidade de nos mostrar caminhos, ou seja, como nós agimos, como nós existimos, não é? Então, a mágoa, ela entra na frequência do arcano 15, ou seja, aquela pessoa que se magoa, mas é passível de reverter esse quadro quando ela entende, né? Alguém te faz alguma coisa, então você fica magoado, mas essa pessoa, ela se dirige a você e pede a você que a perdoe, sabe? Poxa vida, ela não queria fazer isso, então ótimo, a mágoa acaba ali. Agora, o ressentimento não, o ressentimento é algo que vai cozinhando dentro da pessoa e que vai fazendo com que ela fique presa a vida inteira e vai levando isso de uma encarnação para outra, de uma vida para outra. O magoado, ele fica magoado, mas isso passa. O ressentido não passa. O ressentido passa dia, entra semana, sai semana, mês, sai mês, entra ano, sai ano, e o ressentido está ali, ele está preso, não é? É como se o ressentido, especialmente o ressentido, é como se ele tomasse um veneno esperando que o outro morresse, aquele que eventualmente cometeu com ele algum tipo de injustiça, não é? Então, mágoa, ressentimento, rancor, ódio, são sintomas que só fazem mal a quem o sente. Se eu tenho mágoa, por exemplo, eu estou vendo aqui que está aqui a minha amiga Orleide, a Joana Dark, olha só, a Joana Dark hoje está na live, seja bem-vinda, Joana. Então, vamos imaginar que eu não vá muito com a cara da Joana Dark e, de repente, a Joana me fez alguma coisa, ou, de repente, ela nem sabe que fez, mas eu achei que ela fez e eu vou guardar um ressentimento. Então, cada vez que eu pensar na Joana, ou nessa pessoa que eventualmente tenha feito esse malefício, eu vou pensar nessa pessoa por muito, muito, muito tempo, sempre ressentindo, sempre querendo dar o troco, né? Então, o ressentimento é basicamente isso. Bom, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Palermo, terapeuta holístico, para quem está entrando hoje pela primeira vez aqui no meu canal, nas minhas lives. É muito bom ter você aqui. O meu objetivo com essas lives é sempre falar sobre a espiritualidade, mas por um enfoque metafísico, fugindo tanto quanto possível de todos os enfoques religiosos. Então, procura me acompanhar nesse vídeo até o final, porque no finalzinho dele nós vamos fazer um exercício. Eu vou propor a vocês um exercício para sanar situações de mágoa, rancor, ódio, raiva, sabe? Ressentimento, especialmente ressentimento, coisas que ficam registradas no teu subconsciente, mas ativando o seu cérebro a todo instante para que você não consiga sequer esquecer aquilo que te aconteceu. Então, esse exercício ele irá visar, né, eliminar dentro do nosso cérebro uma coisa chamada engrama de memória. E, aliás, eu fiz uma live recentemente sobre isso, e na descrição desse vídeo eu vou deixar, para quem tiver interesse, o link daquela live, para que você possa realmente compreender qual é a ligação entre cérebro e subconsciente em coisas que ficam ali registradas que te fazem muito mal. Bom, guardar mágoa e ressentimento é como eu tinha falado, é como você tomar um veneno esperando que o outro morra. Não é? Você está ressentido com uma pessoa, ou seja lá com quem for, ou com várias pessoas, e essas pessoas, de repente, não estão nem aí para você, porque quem criou
aquela celeuma, quem criou aquela situação toda foi você, né? De alguma forma, o outro compactuou, o outro participou, mas, na verdade, de repente, ele nem teve interesse em criar absolutamente nada, sabe? A gente vai, inclusive, falar no decorrer disso, no decorrer dessa live, um pouco melhor sobre isso também. Em maior ou menor escala, todos nós carregamos mágoa, ressentimento por situações que nós somos injustiçados. Quantas e quantas vezes você já não foi injustiçado? Sabe? Ou que, de repente, nem você foi injustiçado, mas você pode ter se sentido assim. Porque o problema maior que nós carregamos não é com relação àquilo que eventualmente nos façam, mas é principalmente com relação àquilo que nós acreditamos que os outros tenham nos feito. É claro que existem situações em que são gritantes, nós somos efetivamente agredidos, né? Nós somos absolutamente agredidos. E nessa agressão, automaticamente, a gente não consegue esquecer, a gente acaba ficando realmente aprisionado, né? Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando daquela sensação miserável que fica guardada no teu subconsciente e que aquilo fica se retroalimentando dentro de você, vai te consumindo a sua energia, você começa a ficar fraco, você começa a ficar sem energia, você começa a ficar desajustado, você começa a ter uma série de desequilíbrios emocionais que, de repente, não precisaria acontecer se você encarasse aquilo que te aconteceu de uma forma diferente. Eu estou falando isso em função da minha própria existência, das minhas próprias experiências, né? Há tantas situações nas quais eu fui submetido no decorrer dessa vida inteira, e algumas delas estão aqui registradas. Por quê? Porque o Arcano 16 ele faz parte da minha história, ele faz parte da minha essência, não é? E eu tenho uma dificuldade extremamente grande de esquecer qualquer coisa. Não há como esquecer, né? Porque perdão é algo que só acontece quando você esquece. Então, se alguém fizer alguma coisa para você e você esqueceu aquilo, então você perdoa. Agora, se você não esqueceu, se aquilo volta e meia vem à sua memória, você não perdoou. Na verdade, nós não conseguimos perdoar ninguém, mas vamos deixar falar isso um pouquinho mais adiante. Bom, o pior é que nós arrastamos essa situação de mágoa, de raiva, de rancor, de ressentimento, de uma vida para outra. E eu vejo isso no meu dia a dia, no consultório. Porque eu vejo pessoas que passam por situações limite nessa existência aqui agora, mas quando de repente você começa a conversar um pouco, quando eu começo a conversar um pouco com a pessoa, eu percebo que ali dentro dela existe alguém que está ressentido, né? Eu trabalho com terapia de vida passada, eu trabalho com terapia anti-magia, né? Eu acho que vocês já devem estar cansados até de me ouvir falar sobre isso. Mas, enfim, esse é meu trabalho. Meu trabalho é lidar com antimagia, com reprocessamento cerebral e com terapia de vida passada para tirar as pessoas de quadros tenebrosos. Então, muitas vezes, quando o paciente começa a me contar um drama, começa a me citar, a me falar qualquer coisa que ele venha sentindo, de imediato, não é? Aquela personalidade múltipla, ou aquela pessoa que ela foi numa outra encarnação, nós trazemos aquela pessoa ao momento presente, ao aqui e agora. Não é que aquela pessoa ela virá aqui agora, do século XVIII, do século XVI, século XVII, e de repente nós vamos entrar em regressão e vamos ficar vendo aquilo. Não, eu só pergunto, na verdade, a pessoa que tem o problema, porque o encarnado não tem problema. Ou tem, mas numa escala infinitamente menor. Né? Então, quando você vai guardando mágoa e ressentimento, isso você vai levando de uma vida para outra. Então, hoje, a tua personalidade é uma personalidade própria, não é propriamente preparada para se libertar de tudo que não serve mais. Só que, no entanto, muitas vezes é difícil essa libertação, por quê? Porque você não consegue entender que há alguém doente dentro de você. E você precisa cuidar dessa pessoa que está doente, porque se você não cuidar dessa pessoa que está doente, que você já foi um dia, você agora não se liberta. Não há como se libertar enquanto não houver um processo de cura integral, ou seja,
do personagem atual, que no caso é o Palermo, e as personalidades que viveram antes do Palermo, pessoas que o Palermo já foi em outras vidas, em outras existências. Nós podemos acreditar ou não acreditar, podemos até nem aceitar, sabe? Mas acontece que é a realidade, isso aqui é uma caneta. Eu não posso dizer que isso daqui é um ovo, né? É uma caneta. Não há como modificar a estrutura física disso. Então, não há como modificar, não há como alterar a estrutura espiritual de uma pessoa. Nós estamos, acreditemos ou não, aceitemos ou não, encarnando e desencarnando nesse planeta há muitos milhares de anos, há milhares e milhares e milhares de milhares de anos. É um tempo imensamente grande, é um tempo absurdamente grande, né? Que faz com que a gente acabe se perdendo dentro de um looping, né? E acabe encarnando sucessivas vezes para poder se libertar desse lixo todo. E essa live de hoje que eu faço é justamente um alerta. Veja, enquanto você não solucionar problemas de mágoa, de ressentimento, de ódio, de rancor, de muitas encarnações que estão acontecendo dentro de você, você não sai desse ciclo. Você fica preso dentro de uma roda encarnatória. E o nosso objetivo é gerar um processo de libertação para que nós possamos voltar ao nosso ponto de origem, né? Que é o ponto em que nós chegamos a este planeta. Nós chegamos a esse planeta num nível de consciência muito mais elevado do que esse que nós estamos aqui agora. Esse nível de consciência que nós estamos agora é um nível intermediário, né? Então, muitas pessoas, muitos de nós estão agora trabalhando por um processo de ascensão espiritual. O que é uma ascensão espiritual? É voltar para o nível de consciência mais elevado. E que não é a quarta dimensão, é a quinta dimensão. Na semana que vem eu vou fazer uma live sobre isso. Eu vou fazer uma live sobre cura espiritual e sobre a nova raça raiz e o novo planeta que está sendo trabalhado, que está sendo curado, né? O planeta está sendo curado, o planeta passa por um processo de cura para que ele possa se libertar disso. Isso é a transição planetária. E nesse processo de cura planetária, nós estamos envolvidos, nós podemos nos curar juntamente com o planeta, ou seja, nos libertar de coisas que não nos servem mais e seguir o nosso caminho rumo àquilo que é esperado pelo nosso próprio espírito, é um processo de ascensão espiritual, né? As pessoas falam muito de fraternidade branca, né? E é muito legal falar de fraternidade branca, mestres ascensionados, mas muitos desses mestres ascensionados ascensionaram há cerca de 200 anos atrás, 180 anos atrás, né? Jalcou, Saint-Germain, por exemplo, e vários outros acabaram ascensionando há pouco tempo, relativamente muito pouco tempo, porque eles ficaram até o último instante nos auxiliando para ver se nós conseguimos sair dessa roda encarnatória, desse processo sombrio. Mas quando eles perceberam que nós não conseguiríamos sair, eles simplesmente saíram, nos deixaram aqui, né? Mas sempre procurando nos assessorar de toda e qualquer forma para que a gente possa também sair dessa malha magnética densa, pesada e voltar para o nosso ponto de origem. Então, trabalhar dentro de você a culpa, o ressentimento, o ódio, o rancor, a raiva, trabalhar de forma inteligente, de forma consistente, é fundamental para que você realmente possa ascensionar, para que você possa ir para um nível de consciência mais elevado, para que você possa passar a existir dentro de um nível de consciência mais elevado. Bom, por isso a importância de nós aprendermos a lidar com mágoa, ressentimento, rancor, agora mesmo, sabe? Seja de que tipo for, ou que tipo de ataque nós tenhamos recebido. Sabe, imagina você recebe uma traição de uma pessoa, você faz tudo por uma pessoa e essa pessoa te trai. O que você vai ficar? Como você vai ficar feliz da vida? Não, você vai ficar, no mínimo, na melhor das hipóteses, ou na hipótese mais menos densa possível, na mais sutil possível, você vai ficar chateado, você vai ficar magoado, né? Essa mágoa, se ela não for curada, ela se transforma em rancor, ela se transforma em ressentimento, ela se transforma numa coisa que vai ser levada de uma vida para outra. Enfim, é bastante importante que nós aprendemos a lidar com isso aqui agora, como nós, inclusive, vamos falar um pouco mais adiante, né? Quando você recebe um ataque, você tem que solucionar aquilo na hora. Eu também, né?
quando nós recebemos um ataque, nós precisamos solucionar aquilo naquele momento. Porque a pessoa que nos ataca, ela nem sequer, de repente, pode estar atenta que ela está nos atacando, porque ela está simplesmente repassando algo que está muito denso, muito pesado dentro dela, e ela está se livrando daquilo e, de repente, você é o bode expiatório. Agora, quando passar meia hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas, uma semana, aquela pessoa não vai lembrar mais disso, mas você vai lembrar. Porque você foi atacado, você se sentiu atacado, você se sentiu acuado. Por isso que é fundamental nós criarmos uma espécie de um mecanismo interno de percepção para que, no momento certo, naquele exato instante, a gente resolva a coisa, a gente não deixe a coisa no ar. Porque se a pessoa está te agredindo, ela precisa te explicar por que ela está te agredindo. E se você deu motivo para aquela agressão verbal, sei lá, seja lá qual for, acontecer, é importante que você consiga gerar um processo dentro de você, naquele instante, onde você consiga conciliar ambos os lados, o seu lado e o lado do outro. Né? É muito importante que nós nos coloquemos no lugar do outro, especialmente quando nós estamos recebendo um ataque. Eu já presenciei tantas situações em que eu ataquei, em que eu me tornei agressivo, e, de repente, quando eu parei para pensar, o outro que estava, teoricamente, me agredindo, ele estava só reagindo a um impulso interno dele. Se eu tivesse aguardado, se eu tivesse esperado alguns momentos, por exemplo, aquela pessoa não teria tido aquele tipo de reação. É muito fácil julgar, é muito fácil criticar, é muito fácil gritar, é muito fácil xingar, ofender, é muito fácil você querer resolver situações de uma forma grosseira. Muito simples isso, qualquer um faz. Né? Agora, o nosso objetivo é deixar de sermos reativos, porque o que gera ressentimento, mágoa, rancor, raiva, é nós sermos extremamente reativos, como geralmente somos. Porque quando nós nos tornamos pessoas proativas, quando nós começamos a pensar em função do outro também, do que o outro está sentindo, nos preocupar com o que o outro está sentindo, não importa o ataque que você está recebendo, porque, de repente, aquela pessoa está repassando para você um ataque que está acontecendo dentro dela. Imagina uma criança que venha sendo estuprada, venha sendo agredida, venha sendo machucada, sabe, quando muito pequena, ela vai armazenando aquilo, ela vai acumulando aquilo. Quando ela chega na idade adulta, 30, 40, 50 anos, ela inconscientemente ela vai fazer aquilo exatamente a mesma coisa com outras pessoas, porque ela não consegue conciliar, não consegue criar um processo de conciliação internamente dentro dela. Então, a raiva e o ressentimento são coisas que, quando nós os controlamos agora, no momento em que eles acontecem, a nossa vida se transforma em algo muito legal, muito mais leve, muito menos denso, muito menos pesado. Né? Há um ditado antigo que diz que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, que significa que nós não devemos deixar nada para ser resolvido amanhã, porque o amanhã pode não existir. Sabe, esse ditado, eu estava lendo, não lembro aonde foi, mas que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Ali está querendo dizer exatamente, resolve o que você tem que resolver agora, não deixa nada para ser resolvido amanhã, porque amanhã a coisa vai ficando cada vez pior. Quanto mais o tempo passa, maior o problema aumenta. Se é você que se sentiu agredido, se sentiu magoado, se sentiu ofendido, aquilo vai crescer dentro de você, porque aquilo vai gerar um processo é como se se colocasse sobre aquela situação que já é ruim um fermento, sabe? Então, nós vamos nos retroalimentando com aquela energia, e a raiva que eu estou sentindo agora, amanhã, ela vai sendo cada vez maior. Você, com certeza absoluta, já deve ter experiências disso na sua vida. Por isso que é muito importante nós não deixarmos nada para resolver amanhã, sabe? Se você fez alguma coisa errada agora, se desculpe agora, mas primeiro se perdoe, né? Eu fiz lives falando sobre isso algumas semanas atrás, procura voltar aí nas semanas atrás e ver essas lives que eu fiz, porque ali a gente procurava trabalhar bastante essa questão
da compreensão, né? Da compreensão do que você está fazendo, do momento que você está fazendo. Existe uma necessidade de nós aumentarmos esse processo de autorresponsabilidade dentro de nós, porque nós estamos co-criando a nossa vida com o universo a todo instante, a todo momento. E se eu estou raivoso, se eu estou ressentido, que diabo de situação proveitosa e iluminada eu vou criar, né? É muito fácil eu dizer, não, porque eu sou uma pessoa iluminada. Imagina, eu sou espiritualista. Eu não sou nada disso, porque para que eu possa ser espiritualista, eu teria que ser leve como um espírito, e eu não sou leve, né? Então, eu não consigo me encaixar basicamente em nada. Eu não posso dizer que eu sou um espiritualista, eu não posso dizer que eu sou um esoterista, eu não posso dizer nada, porque qualquer coisa que seja relativa a esse sentido significaria que eu já estaria num nível de consciência muito mais elevado. E eu não consigo estar, porque eu reajo, eu sou reagente a todo e qualquer impulso que aconteça. E, de uma forma ou de outra, todos nós somos assim. Então, surgiu alguma coisa agora? Se você fez alguma coisa agora, se perdoe. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que entender o que você fez, por que você fez, qual foi o motivo que te levou a fazer aquilo, né? E aí, automaticamente, você tem que se perdoar, porque você tem que ter compaixão por você mesmo e perceber que você pode errar, todos nós podemos errar, infelizmente é assim, né? Mas errou interna, sabe? Entra dentro de você mesmo, compreende o que você fez, se perdoa e vai e pede ao outro que te perdoe, né? Porque quando eu consigo me perdoar por algo que eu fiz contra uma pessoa, de fato eu consigo me perdoar, eu consigo entender que aquilo foi uma insanidade, né? Então, para mim, vai ser muito legal se eu chegar ao outro e pedir a ele que me perdoe e ele me perdoar também. Agora, se ele não me perdoar, isso já não é mais um problema meu, é um problema dele. Imagina só que eu vou diante de você e eu tenho um elefante, né? Eu tenho um elefante. O meu problema com você, ele é um elefante, ele é um jacaré, né? Agora, se eu entendo que eu criei aquele jacaré, mas eu não queria, não deveria ter feito isso, e eu compreendi, eu e você podemos desativar o jacaré agora. Agora, se você diz, olha, se você se dirige a mim e diz, olha, quer saber? Eu não quero saber de nada, não quero reatar a amizade, não vou te perdoar, não vou entender, não vou aceitar, então eu vou largar o jacaré na mão daquela pessoa e vou embora, porque eu saio dali livre. Porque a minha liberdade, a minha libertação é no momento em que eu entendi a bobagem que eu fiz. Porque quando eu entendo a bobagem que eu faço, eu estou me predispondo a começar a agir de forma diferente daqui por diante. Porque senão, eu vou fazer sempre as mesmas coisas. Estou vendo aqui que vocês estão escrevendo, Cocriar está escrevendo coisas, legal. Sejam todos bem-vindos, Veneza, Jefferson também. Eu vou ler tudo que vocês estão escrevendo daqui a pouquinho, gente, só um instantinho. Então, para quem está chegando agora, o objetivo da nossa live hoje é trazer à tona aspectos que podem nos prender num nível de consciência denso e pesado. Bom, no fundo, nenhum de nós consegue perdoar nada nem ninguém, porque, como eu falei ainda há pouco, perdoar significa esquecer, né? Se você pegar uma pessoa muito elevada, sei lá, Jesus, por exemplo, imagina Jesus precisando perdoar alguém. Ele não precisa perdoar, porque ele não registra. Aquilo não fica. O registro do que aconteceu não fica dentro de você. Perdoar significa esquecer. E se eu não consigo esquecer de forma definitiva, eu também não consigo perdoar. Eu consigo deixar para lá. Eu desculpo, mas não perdoo. Já é uma grande coisa, né? Quando eu entendo que desculpar é uma grande coisa, existem mecanismos que eu possa utilizar esse desculpar para viver melhor entre eu e eu mesmo, e entre eu e as pessoas que me agrediram ou que eu tenha eventualmente agredido, a minha vida se torna muito, muito mais tranquila e sossegada. O que nós podemos fazer é tirar o nosso foco da mágoa e do ressentimento que nos machucam, principalmente nos livrando de uma ideia de vingança, sabe? Porque quando alguém te machuca, a primeira coisa que você quer fazer, se você é reativo, é devolver aquilo, né? Você quer devolver a agressão, faz parte. O próprio universo te permite devolver qualquer coisa,
né? Então, se você é agredido, o universo te devolve, te dá a possibilidade de você devolver a agressão, por exemplo. Agora, você pode devolver a agressão ou não, né? Então, se é uma pessoa elevada, ela não devolve a agressão, ela absorve aquilo, ela resolve aquilo dentro dela mesma e ela entende que o outro é inferior a ela, inferior, menos capacitado a compreender aquilo que essa é nesse momento, né? Imagina só você diante de um mestre, mas um real mestre, não é? Não é esse pessoa, sei lá, eu não me refiro aqui a uma pessoa que se intitule mestre, porque eu sou mestre, eu não sou mestre de ninguém, nem de mim mesmo, né? E ninguém é, na verdade, ninguém é. Porque se eu fosse mestre, eu já não estaria aqui, eu já estaria num nível de consciência coordenando toda a existência na quarta dimensão para que a terceira dimensão fosse menos densa. Mas vamos imaginar que eu faça mal a algum mestre, que eu agrida algum mestre. Esse mestre, ele de fato não vai registrar aquilo, porque ele vai entender que eu estou num processo infantil ainda da minha vida, pelo qual ele já passou faz tempo. E ele não vai guardar ressentimento, não vai guardar mágoa, não vai guardar rancor. E quando, já que a gente está falando dessa questão de vingança, é muito importante, é bastante importante a gente entender isso, porque quando você pensa em vingança, quando você se vinga de alguém, ou você tem intenção de se vingar de alguém, você vai arrastar aquilo pela posteridade, pelo infinito. Né? Quando você quer se vingar de uma pessoa, ou você se vinga de uma pessoa, você cria um vínculo com essa pessoa tão denso, ou com essas pessoas tão denso, tão miserável, que você não consegue se livrar daquilo por milhares de anos, por centenas de anos. Então, é bastante importante a gente compreender que ou eu me livro da pessoa que me agrediu agora, ou eu vou ficar preso a ela a vida inteira. E se fui eu o agressor, porque eu sou extremamente reativo, né? Então você tem que entender se você é reativo ou não. É bastante importante que você compreenda. É bastante importante que você se conheça. Você conhece um pouco de você? Jefferson, Paloma, vocês conhecem Veneza, Cocriar? Você conhece você? Você sabe em que tipo de situação você age e que tipo de situação leva você, por exemplo, a ter uma reação que vai te complicar o resto da existência? Como, por exemplo, ofender uma pessoa, agredir uma pessoa. Quando você agride uma pessoa, não tem mais volta. Né? Se eu penso alguma coisa com relação ao Jefferson, que é meu amigo, né? Então, mas eu penso alguma coisa ruim contra o Jefferson, aquilo não está plasmado, mas está plasmado dentro de mim, porque eu começo a me retroalimentar. Eu vou ficar pensando aquilo com relação ao Jefferson o dia inteiro e todos os dias. E o Jefferson, que quer se aproximar de mim, quer manter um nível de amizade legal comigo, ele tenta e não consegue, porque é como se existisse entre eu e ele uma barreira. Mas não que ele esteja predispondo à existência dessa barreira. A barreira é minha e não dele. Agora, vamos imaginar que eu me dirija ao Jefferson e o agrida verbalmente, que diga a ele uma série de coisas, uma série de impropérios, por exemplo, que vão fazer com que ele se sinta magoado, ressentido, traído, sabe? De várias formas. Aquilo não há mais como tirar, sabe? Quando você pensa alguma coisa, você cria. Quando eu penso mal de alguém, eu crio uma animosidade entre eu e aquela pessoa que é praticamente impossível dela conseguir chegar a mim. Agora, quando eu me refiro a ela e eu digo a ela o que eu penso, mesmo que eu me arrependa milhares de vezes, aquela pessoa ela não vai mais conseguir esquecer aquilo que eu falei, aquilo que eu disse, né? Então, mágoa, ressentimento, rancor, ódio são sentimentos que nos mantêm presos, que nos mantêm acuados, que nos mantêm eternamente machucados, que nos fazem sentir injustiçados. Sabe aquele famoso e maldito coitadinho de mim? Porque eu começo a sentir pena de mim. Quando eu começo a ser muito injustiçado, eu começo a sentir pena de mim, porque o outro é mau e eu sou bom. O outro é mau, é poderoso, eu sou muito fraco, sou um coitadinho, sou pequenininho, eu não tenho condição de me defender. Isso é muito ruim. Por isso que é importante a compreensão de solucionar o problema na hora que ele surge, sabe? Porque quando eu
começo a pensar naquilo que o outro me fez e eu vou retroalimentando aquela energia com a intenção de devolver, eu perco o foco da minha vida, sabe? Eu tiro o foco daquilo que de fato é importante na minha existência. Nós temos coisas a fazer nessa existência, todos nós temos coisas a fazer nessa encarnação. Por isso nós estamos nessa beleza dessa encarnação aqui hoje. E não é para aprender, e não é para se tornar a pessoa melhor, porque a gente não vai conseguir fazer isso. Tanto quanto nós conseguimos nos libertar disso daqui, embora para nunca mais voltar, ou seja, para nunca mais voltar a esse nível de consciência, já está de excelente tamanho, já está de bom tamanho. Então, quando eu consigo me libertar, por exemplo, das pessoas que me agrediram, que me machucaram, que me fizeram mal, automaticamente eu começo a seguir um caminho que elas não vão conseguir seguir. Porque todo agressor, ele vai ter que ressarcir o universo. Toda a energia que eu emano para o universo me devolve. Não é? E ele me devolve na mesma intensidade que eu emano. Então, se eu começo a fazer mal a muita gente, e hoje eu não pego nem gripe, não tem problema. Daqui a pouco, por exemplo, eu vou ter que ressarcir o universo por tudo aquilo que eu fiz. É lei de ação e reação. Existe uma porção de gente falando uma porção de coisas na internet. Tome cuidado com o que você ouve, né? Para não se deixar levar, por exemplo, por informações que não são exatamente corretas. É importante que você entenda que a lei de ação e reação, existem certas leis universais que são inexoráveis, e a lei de ação e reação é uma delas. Se eu faço bem para as pessoas, automaticamente o universo vai me colocar diante de situações onde algumas pessoas, não todas, algumas pessoas vão me fazer muito bem também. Agora, quando eu emano uma energia densa, pesada, eu falei disso na live passada. Na semana passada ainda falamos sobre isso. Né? Cada pensamento nosso, ele interage com todo o universo ao nosso redor. Nós estamos todos centrados em níveis de consciência. Então, quando eu penso uma determinada coisa, uma pessoa que esteja vivendo lá na Índia, nesse momento, por exemplo, que nunca me viu, não me conhece, sabe? Mas ele se deixa levar por aquilo que eu estou pensando, e vice-versa eu também. Então, se é uma coisa boa, eu entro num nível de consciência e eu vou espalhando, não é? Nós vamos projetando essa energia de uma forma quântica. Então, toda energia, todo pensamento positivo, todo pensamento bom, todo pensamento correto, todo pensamento de sucesso vai se somando com pensamentos semelhantes. Agora, todo pensamento de ódio, de raiva, porque eu quebro, porque eu arrebento, porque eu bato, porque eu vou fazer, porque essa pessoa vai ver, essa pessoa vai se ver comigo, porque ele vai ver com quem ele está lidando, sabe esse tipo de coisa? Automaticamente, nós vamos nos achatando de tal ordem na quarta dimensão que nós só vamos lidando com energias absolutamente trevosas, com seres absolutamente doentios, dementados. E aí, automaticamente, não há como eu deixar, por exemplo, de ser reativo. Nesse curso que eu vou dar agora no mês de julho, mais uma vez, novamente, né, já dou esse curso há mais de 20 anos, de análise kármica, eu ensino as pessoas a se compreenderem como elas de fato são. É importante que as pessoas se compreendam como de fato são. Eu não sou aquilo que eu gostaria de ser. Eu sou exatamente o que eu sou. E eu preciso gostar de mim do jeito que eu sou e fazer as devidas alterações para que eu não cometa muitos enganos, né? Bom, mágoa. Só um minutinho, pessoal. Mágoa, ressentimento, nos fazem ficar presos no tempo e ficarmos à mercê de impulsos internos sombrios. Daqui a pouco a gente estava desenvolvendo aqui o nosso trabalho semanal, onde nós atendemos as pessoas, todas as segundas-feiras, atendimentos à distância gratuitos, né? E ali eu falava sobre, com o nosso grupo de trabalho, com relação a esses impulsos internos sombrios nossos. Eu não preciso que um obsessor me destrua, porque eu tenho energia interna suficiente para me autodestruir. Eu só preciso transformar, eu preciso aprender a transformar as minhas sombras em luz, porque é isso que vai fazer com que eu seja catapultado para um nível de consciência mais elevado.
né? Então, quando eu fico preso em pensamentos de mágoa, de ressentimento, eu vou me prendendo em aspectos extremamente sombrios da minha existência, e essas energias elas vão se retroalimentando, e nós vamos ficando absolutamente presos, sabe, em situações que aconteceram no passado e que no passado deveriam ter ficado. Quanto às situações, eu vou pegar aqui a Renata Marcondes, que acabou de chegar agora. Renata, imagina algo que tenha acontecido a você há 20 anos atrás. Conheço a Renata, né? Uma amiga antiga já. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a Renata tenha passado por algo pesado, muito forte, há 20 anos atrás, e ela tenha sido destratada, magoada, machucada, traída. Aquilo aconteceu há 20 anos atrás. Mas, de repente, se ela... Não estou dizendo que isso tenha acontecido com ela, não. Só peguei ela para a parte, tá bem? Então, agora, vamos imaginar que a Renata ainda esteja pensando naquilo, ainda esteja presa naquilo. Hoje ela está em 2024 e aquilo aconteceu em 2004. Parece muito tempo, não é? Mas nós estamos presos aqui em situações de mágoa, de ressentimento, de 200 anos atrás, de 1000 anos atrás, de milhares de anos atrás, porque aquelas pessoas que nós fomos, os corpos morreram, mas as pessoas continuam ainda vivas. Elas continuam ainda existindo dentro de nós. Então, a única coisa que pode nos fazer ficar bem é nós criarmos um foco em qualquer coisa que não seja o causador daquela mágoa. Mas antes nós precisamos aprender a eliminar em nosso cérebro o registro daquilo que nos fizeram. E é isso que eu vou propor a vocês no final, com aquele exercício que eu disse logo no início que nós iríamos fazer. Um exercício para eliminar engramas de memória. Mas deixa só eu falar uma coisa aqui que eu acho bastante importante. Existem métodos para você esquecer mágoas, existem métodos para você esquecer desesperos, existem métodos para você esquecer tristezas, esquecer situações que te fazem mal, situações que te levam a ficar eternamente desconfortável. Eu lembrei agora, por exemplo, de um caso que aconteceu há, 10, 15 anos atrás, por aí, mais ou menos isso, né? Aonde eu estava no consultório, eu estava atendendo e eu via que meu telefone não parava de tocar, né? E eu não consigo atender telefone, não dá para atender telefone. Ou eu atendo o telefone, ou atendo a pessoa que está ali na frente. Mas eu lembro que naquele dia a pessoa era tão grande a insistência da pessoa que eu acabei pedindo licença. Eu falei, olha, você me dá um instante, dá licença, que eu preciso atender esse telefone, preciso ver o que essa pessoa quer me dizer. E a pessoa, ela estava em choque, sabe? Ela trabalhava numa empresa relativamente grande, dentro da área de importação e exportação, e ela tinha cometido um erro, e erro em importação e exportação, muitas vezes, é algo extremamente volumoso, né? Você cometeu um erro de uma vírgulazinha, não entendo nada de importação e exportação, tá? Mas vamos lá. Você errou um cálculo de importação, de impostos, por exemplo, aquilo pode ser algo extremamente volumoso, né? Um erro pode implicar numa importância de 1 milhão, 2 milhões de reais. E não era esse um valor... Bom, mas, enfim, naquela época, o valor era substancialmente grande e aquela pessoa não tinha como pagar, e ela estava completamente fora do jogo. Ela estava desestruturada. Ela não conseguia racionalizar pensamento nenhum. A única coisa que eu lembrei naquele momento foi um método que eu havia lido num livro de Richard Bandler, sabe? Que ele dizia o seguinte... tira o foco do problema e coloca o foco em outro lugar, que eu acabei de falar para vocês aqui agora. E eu lembrei disso agora e eu vou dizer exatamente a vocês aquilo que nós fizemos naquele momento e deu certo. Por quê? Porque eu não tinha condição de ir até ela não tinha condição de vir até a mim, e ela estava fora do jogo, ela estava fora de controle. Então, o que eu disse, olha para a sua bendita mesa, né, por 30 segundos, olha para a sua mesa por 30 segundos, por 10 segundos, sei lá, eu não lembro o que eu falei exatamente na época. Agora, imagina um lugar
que você conheça, que você goste de estar com seu namorado, com seu marido, sei lá, algo que seja, um lugar que seja extremamente proveitoso, que te deixe muito feliz. Ela lembrou de uma praia, nem lembro que praia foi, mas uma determinada praia. Então, o que nós fizemos naquele momento? E eu dizia a ela, agora olha para a mesa, olha para todo o problema, olha para a tua calculadora, olha para o problema que você tem, agora tira o foco, fecha os olhos e se imagina com seu namorado, com seu marido lá naquela praia, respirando, sentindo a maresia, sentindo a brisa do mar, sentindo a água no seu corpo. Agora volta para a mesa, volta para, sabe, volta para a praia, volta para a mesa, volta a pensar exatamente na praia. Nós fizemos isso algumas poucas vezes. E depois de alguns instantes, a pessoa ela já estava calma. Na medida em que ela se acalmou, ela conseguiu encontrar a saída para onde ela estava, porque do jeito ela ia infartar, porque muitas vezes a gente acaba infartando por se sentir completamente esnucado, se sentir completamente acuado, sem saída. Ela estava sem saída. E o que eu estou procurando passar a vocês nessa live hoje é situações onde você deve buscar mecanismos para que você se liberte de situações limite, porque todos nós nos permitimos inserir em situações limite no decorrer da nossa vida. Então, por exemplo, esse exercício, né, de criar um foco no problema por 10 segundos, por exemplo, por 30 segundos, criar um foco na praia, marido, ar, praia, sol, sei lá, maresia. Então, volta para o problema. O problema ele vai ficando cada vez menor, porque o problema ele não é grande, ele só é grande porque ele se retroalimenta dentro do nosso subconsciente. E o nosso subconsciente é constituído por sombras. É através do subconsciente que nós estamos ainda presos a esse planeta, nesse sistema encarnacional. O registro acástico nosso é o nosso subconsciente. Bom, enfim. Este exemplo que eu dei, vocês podem utilizar, né? É só pegar os livros de Richard Bandler, eu não os tenho aqui, eu acho que eles estão no consultório, mas são 4 ou 5 livros que naquela época John Grinder e Richard Bandler, eles faziam muitos workshops em vários lugares do planeta, e numa ocasião alguém transcreveu tudo aquilo que eles diziam naqueles workshops e transformou isso em livros. Então, a PNL, por exemplo, ela consegue te auxiliar a se desvencilhar de situações limite e você passa a conseguir pensar. Bom, mas no final, nós vamos fazer aqui no final dessa nossa live um exercício, eu vou propor a vocês esse exercício, e que vai ficar gravado para que você possa vê-lo várias vezes, tantas quantas vezes você julgar necessário e conveniente, tá bom? Mas é um exercício que você vai ter que fazer 5 minutos por dia. 5 minutos por dia. Se você vive um quadro de ressentimento, de raiva, de mágoa, sabe? Se você recebeu uma traição, se você fizer esse exercício 5 minutos por dia, não vai demorar muito, aquilo vai se transformar numa coisa muito pequena. Mas, independente disso, procurem assistir a live que eu fiz sobre engramas de memória e que o link vai ficar, já está registrado aí na descrição do vídeo, tá bem? Então é isso. Se você está gostando desse conteúdo, deixa aí um like para que os algoritmos, tanto do YouTube quanto do Facebook, possam impulsionar esse material para mais pessoas que possam se valer também desse tipo de assunto, né? Bom, daqui por diante é fundamental que nós resolvamos, então, imediatamente todo e qualquer mal-entendido. Pode ser um mal-entendido grande, um mal-entendido pequeno, mas é importante que você não leve aquele problema para dentro da sua casa. É importante que você não leve aquele problema para solucionar no dia seguinte. Lembra aquela frase? Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Uma frase antiga de alta magia, sabe? É bastante importante. Não deixa para resolver nada amanhã. Quando nós passamos a estar absolutamente presentes, quando nós passamos a estar, ou procuramos passar a estar o mais presentes no aqui e agora, ou seja, colocados, focados nesse momento presente, no aqui e agora, muito menos entraves nós vamos criando
para solucionar lá na frente. Então, se você está com esse mal-estar, para não correr o risco de infartar, talvez seja um caminho para você, sabe? De repente, você tem que buscar caminhos. Esse caminho que eu coloquei dessa moça, isso foi algo real, isso aconteceu, e ela conseguiu encontrar a solução. Agora, você pode conversar com uma pessoa, você pode designar uma pessoa para abrir o jogo para ela, sabe? Conversar, abrir teu coração para ela. Poxa vida, olha, essa pessoa fez isso comigo, caramba, e agora eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer, não consigo me libertar. Só toma cuidado, porque essa pessoa, sabe, você vai procurar uma pessoa de confiança, mas aquela pessoa que, de repente, parece ser uma pessoa de confiança, ela pode não ser uma pessoa de tanta confiança assim. É difícil, hoje em dia, você encontrar alguém que seja realmente de confiança, né? Porque essa pessoa ela pode conversar, ela pode citar aquilo que te aconteceu com uma outra pessoa que se faça passar por boazinha, e automaticamente a situação que já está ruim, ela pode assumir aspectos irremediáveis, né? Especialmente se aquilo que você disse àquela pessoa for propagado de uma forma desordenada e injusta. Uma coisa que eu fazia muito quando eu era jovem, quando eu era criança, era gritar. Sabe, cada vez que eu ficava com raiva, mas naquela época existiam lugares que eu podia evitar. Onde eu morava já era matagal, né? Existia um matagal danado, não existia uma civilização como existe hoje, casa ao lado de casa. Hoje você quer estacionar seu carro, você não consegue, porque é uma casa exatamente ao lado da outra. Naquela época existia muito espaço em que eu podia abrir a plenos pulmões e gritar, porque quando você grita, se arrebenta com as suas cordas vocais, mas você não infarta. Não é? Você pode ir à praia, por exemplo, se você está aqui em Santos, vai à praia, grita. Né? Eu, quando passava por situações limites, quando eu estava saindo daquele quadro de pânico, muitas vezes que eu ia correr todos os dias, 6h30 da manhã, eu e meu cachorro lindão, né? Eu ia correr na praia, muitas vezes eu gritava na praia, sabe? Por quê? Porque eu precisava extravasar aquele ódio, aquela raiva, aquela coisa pesada, aquela coisa ruim que estava dentro de mim. Uma outra forma de você extravasar mágoa, ressentimento, raiva, rancor, ranço, fazendo o que o povo oriental faz. Eles escrevem, né? Eles escrevem cartinha, depois eles queimam. Ou você pode escrever, né, uma carta, e nessa carta você pode se colocar aquilo que você não conseguiu fazer pessoalmente. Você pode, de repente, se você conseguir fazer isso, né, você pode buscar a compreensão do que realmente aconteceu e não daquilo que você pegou, que você percebeu naquele momento em que o fato aconteceu. Porque no calor do acontecimento, muitas vezes você não vê as entrelinhas, você não vê o que de fato levou tudo aquilo a acontecer. Cada vez que você é agredido, entende uma coisa, existe sempre uma participação do mundo invisível, seja de obsessores, ou seja de personalidades múltiplas suas, que querem acabar com você e querem te destruir, e querem te desmoralizar, por exemplo, querem te colocar numa situação limite. Então, se você não aprender métodos, por exemplo, de você se libertar disso, você infarta. Muita gente morre antes da hora, justamente porque não buscou métodos para se libertar de ataques espirituais, porque tudo isso é ataque espiritual. Então, ir a um campo, escrever uma carta, pôr fogo na carta, como algumas organizações orientais dizem, escreve e põe fogo depois na carta, porque quando você põe fogo, automaticamente você põe fogo em tudo aquilo que aconteceu. É uma forma de entendimento, é uma forma de interpretação. Não estou dizendo aqui que isso é bom ou que não é bom, sabe? Eu estou apenas citando algumas situações que me ocorreram no momento em que eu estava preparando esse croquis dessa live. Então, é fundamental nós deixarmos o passado ir embora. É fundamental que a gente... artes marciais, é legal. Estou vendo aqui a Joana Dark, exatamente. Eu sempre fiz muitas coisas para... porque eu sou extremamente raivoso, não adianta, eu sou o que eu sou, né? E eu preciso entender, esse arcano 16, ele está dentro do meu centro de vida, então eu sou uma pessoa ressentida, né?
Eu sou o tipo de pessoa que não é ideal brigar comigo, porque eu não vou esquecer aquilo. Para esquecer, eu preciso trabalhar 28 horas por dia para poder esquecer. Então, eu praticava artes marciais, e depois eu corria 10 quilômetros todos os dias, aí eu pedalava 70, 80, 90, 100 quilômetros com muita frequência, porque na medida que eu pedalava, automaticamente, aquilo era a minha melhor terapia, né? Porque na medida em que eu estava pedalando, naquela época, em estrada, automaticamente eu estava em absoluto silêncio, eu estava meditando. A melhor forma que eu tenho para meditar é pedalando. Olha que coisa louca, né? Mas, enfim. Bom, o que eu estava falando? É fundamental nós deixarmos o passado ir embora. E procurar nos colocar no lugar do outro. Isso auxilia na compreensão. Porque, na grande maioria das vezes, as pessoas, de repente, nem querem nos machucar. Em alguns casos, essas pessoas querem chamar a nossa atenção. Elas querem conquistar, de repente, o nosso reconhecimento. Caramba, eu faço tudo por você e, de repente, você age dessa forma, e a pessoa explode. No que ela explode, você já está azedo, já está automaticamente quase que destruído internamente, você explode junto, e aí tem uma guerra nuclear ali, a troco de nada, a troco, muitas vezes, de situações bastante infantis até. Eu estou falando isso em função de tudo aquilo que eu já vivi nessa minha existência enquanto palestra, né? Bom, todos nós, de alguma forma, já fizemos isso. E fazemos isso também, sabe? Quantas vezes você magoa uma pessoa, você distrata uma pessoa, ou você não dá o atendimento, sabe? Você não cuida daquela pessoa como se fosse uma plantinha, porque todo relacionamento é como se fosse uma plantinha. Você tem que regar, você tem que recolher as ervas daninhas, né? Porque senão o mato ele vai tomar conta e vai matar a danada da plantinha. Então, se você tem um relacionamento legal com alguém, procura tratar de cuidar desse relacionamento, porque senão ele vai estragar, ele vai azedar. Bom, eu vou agora ver o que vocês falaram. A Celita está dizendo, pedalar é tudo de bom. É verdade, Celita. Sabe, na época eu tinha 3 bicicletas, eu tinha bicicleta para montanha, eu tinha bicicleta para estrada, eu parecia um dementado. Hoje eu tenho uma bicicleta só. Mas é uma excelente bicicleta para ir para qualquer lugar, para fazer qualquer tipo de pedal. Mas ela está pendurada na parede, juntando poeira. E eu preciso voltar a pedalar. Eu quero fazer com vocês, então, um exercício daqui a pouquinho, mas primeiro eu vou ver tudo que vocês escreveram. A Daniela está falando Ho'oponopono, tem muita gente falando Ho'oponopono sempre. O meio que você encontrar para se libertar das tuas sombras, porque são tuas sombras. Porque se o outro fez alguma coisa a você, ele fez, mas ele foi embora. Ele fez e foi embora. O problema é aquele que ficou com você, né? Então, seja lá qual for o método, escolha algum antes que você encarne. Bom, estou vendo aqui pessoal que chegou desde o início, sejam todos muito bem-vindos, Marister, Magali, Viviane, Sueli, boa noite a todos, eu não vou ficar lendo o nome de todo mundo, não me levem a mal. Arlene Pereira, boa noite a todos, da Live Santos, São Paulo. Muito bom. Muito bem. Eu vou ler só o que vocês colocaram, tá bom, gente? A Martinha. Martinha tinha. Então, vamos lá. Maria Derete, sou uma pessoa... Maria Derete, sou uma pessoa que não tenho mágoa e eu não tenho raiva. Sou uma pessoa que não carrega mágoa. Uma pessoa que as mágoas só faz mal para quem sofre disso. Exatamente. Eu invejo você, Martinha. Eu invejo você, né? Porque se você realmente não carrega mágoa, é sinal de que você está num nível de consciência um pouco mais elevado e você já consegue esquecer as coisas, né? Então, quando alguém te faz alguma coisa e você esquece, aí automaticamente não há mesmo mágoa. A Isabel ela diz, devemos tirar do nosso coração e da nossa mente. Exatamente isso. Exatamente isso. Existe uma técnica especificamente para isso, né? Que é reprocessamento cerebral. O que eu vou fazer com vocês agora, o exercício, é um dos exercícios de reprocessamento cerebral.
Sandra, boa noite. A Maria do Rosário. A mágoa e ressentimento só faz mal para quem sente. É exatamente isso, é exatamente isso. Porque o outro que te sacaneou, ele não está nem aí para você, sabe? Ele vai responder por isso daqui a 100 anos, 1000 anos, 200 anos, mas você está se matando aqui agora. A Kellen, quando estamos brigados com a mãe, deixamos de prosperar. É exatamente isso. Não só com a mãe, né, Kellen? Quando nós brigamos com alguém, seja lá com quem for, nós estamos deixando de prosperar, nós estamos colocando. Porque se eu tenho um problema com a Kellen, por exemplo, eu coloco a minha vida na mão da Kellen. Então, se eu tenho raiva da Kellen, se eu tenho ranço da Kellen, se eu tenho rancor da Kellen, automaticamente eu estou colocando a solução da minha existência, da minha vida, nas mãos da Kellen. E coitada da Kellen, que já não consegue, de repente, muitas vezes, dar solução nem para a vida dela, vai ter que dar solução para a minha vida também agora, né? Obrigado pelas suas colocações, Kellen. Fátima. A Fátima Souza. É difícil perdoar uma traição, seja qual for. E, nesses casos, a mágoa é evidente. Então, a mágoa, ela é evidente. Mas quando você entende, Fátima, que a pessoa não traiu você, mas que traiu a ela própria, aí automaticamente você consegue esquecer, você consegue deixar para lá. Porque uma pessoa, quando trai, ela não está traindo o outro, ela está traindo a ela própria, porque ela não tem equilíbrio interno para tomar uma atitude, ou um conjunto de atitudes, ela enfia os pés pelas mãos e ela faz bobagem. Muitas vezes até na expectativa de que o outro tome uma atitude que ela deveria tomar. Enfim, mas eu gosto muito das colocações que vocês fazem, porque é uma maneira da gente dividir informação, né? Live é isso, no meu modo de entender. Deixa eu ver o que a Márcia Alves está falando. Oi, Palermo. Quando somos traídas, penso que seja impossível uma cura sem ajuda terapêutica. Vivi isso na pele. Sim, não tenha dúvida. A ajuda terapêutica, ela é fundamental, né? Em quase todos os sentidos, a não ser que você se transforme na sua própria terapeuta, né? E você vai buscar compreensão, você vai buscar solução para uma porção de coisas que você viveu. Mas a ajuda terapêutica, ela é fundamental. Para isso existem técnicas, né? Essa técnica de reprocessamento cerebral, isso começou a ser criado na década de 1980, com a percepção de alguns profissionais da área de saúde mental, como Francine Shapiro, nos Estados Unidos, como Stephen Porges, um psiquiatra americano também nos Estados Unidos, e uma série de outras pessoas que foram juntando as suas percepções, Stephen Porges, no caso, criando a teoria polivagal, indo buscar na medicina da Idade Antiga, da Idade Média, por exemplo, o que se fazia, o conhecimento, a informação que se tinha naquela época, a importância que se dava a um nervo chamado nervo vago no nosso corpo. Então, através do nervo vago, utilizando o nervo vago, nós conseguimos remover quadros de ressentimento, de mágoa, de raiva. É possível. Por quê? Porque aquilo está no subconsciente. O subconsciente ele fica dando informações para o cérebro através do nervo vago. E aí, automaticamente, quando nós utilizamos esse mesmo nervo vago para remover um engrama de memória, ou seja, uma informação que esteja sediada no cérebro, que não te deixe parar de pensar, nós utilizamos o mesmo nervo vago para transpegar aquele engrama de memória, aquela informação, e jogar aquilo no intestino da pessoa para ser excretado na urina e nas fezes, por exemplo. Né? Isso é reprocessamento cerebral. Então, existem, sim, técnicas fantásticas para isso, Márcia. A Suzana. Mas é tão difícil, trabalho todos os dias em mim, mas levo dias para metabolizar dentro de mim. Mas é assim mesmo, Suzana. Eu também sou exatamente igual a você. E olha que eu sou terapeuta, não fala para ninguém, hein? Mas eu sou o que eu sou, não adianta, não é? Quando a coisa foi extremamente forte, tem coisa que eu venho metabolizando há 30 anos, sabe? Que eu venho trabalhando há 30 anos, mas, de repente, sabe,
Você já viu fogo? Fogo, não fogo, fogueira, mas, por exemplo, pega fogo num imóvel, né? O bombeiro vai lá e apaga, mas o fogo nunca acaba de imediato. Muitas vezes, do nada, aquele fogo ele recomeça. Eu não sei como explicar isso melhor, mas eu sei como explicar isso dentro de nós, porque muitas vezes eu já acreditei que eu tinha resolvido uma porção de fantasmas dentro da minha vida e, de repente, quando eu me dava conta, o fantasma estava aqui de volta, ainda batendo palminha para mim. Mas é uma questão de disciplina, né? Foco, intensidade, disciplina, determinação e constância. Eu falo isso em várias lives. Esses 5 atributos, eles são coisas que são 5 atributos que eu persigo, né? Desde criança. Cada vez que eu estou diante de alguma situação ou de algo que eu queira atingir, é sempre isso: foco, intensidade, disciplina, determinação e constância. Então, é através dessa forma, Suzana, que a gente consegue se livrar desses fantasmas tenebrosos. A Maria do Rosário está dizendo que a aula é maravilhosa, bacana, legal, fico feliz por isso. Obrigado a vocês por estarem aqui. A Sandra Leal, ela diz: Palermo, essa frase está na Bíblia, Efésios 4:26. Legal, eu li isso em algum outro lugar que não a Bíblia, tá? Mas é que aquilo que está na Bíblia, na verdade, vai sendo propagado de outras formas e as pessoas muitas vezes não dão o crédito. Mas obrigado pela informação que você coloca para a gente aí. Cocriar e educar. Bora lá. Eu tinha visto que essa pessoa havia escrito isso já há bastante tempo, mas eu não conseguia ler. Vivi um relacionamento por 23 anos e 13 anos de casamento. Os últimos anos foram muito difíceis. Separamos, me propus na busca de autoconhecimento e deixar as mágoas para trás. Mas, vez ou outra, eu me vejo. Ela continua aqui na frente. Me vejo inconformada com o ressentimento, e o ressentimento surge. Que bom que encontrei sua live. Então, vamos lá, Coquiar. Eu acabei de falar isso agora. Acabei de falar agora, exatamente com relação a mim. Não é? E eu não consigo encontrar os termos corretos para falar sobre incêndio. Eu sei que eu tenho um conhecido que tive, né? Muito tempo não vejo, mas ele era um bombeiro. Uma vez a gente falava sobre foco de incêndio. Ele falou: Palermo, o problema de você chegar num prédio, numa casa incendiada, é que você nunca sabe o que você realmente vai encontrar ali dentro, né? E muitas vezes você apaga o fogo, você faz tudo aquilo que é esperado para que o fogo seja corrigido, e, de repente, quando você para respirar, acende lá o cigarrinho, daqui a pouco o fogo, ele se retroalimenta de alguma coisa que você não viu, que o bombeiro não viu, e ele vem à tona. Isso acontece com a gente, sabe? Quantas e quantas vezes eu já trabalhei esses fantasmas, eu chamo de fantasmas, mas são situações fantasmagóricas que ficam habitando o meu subconsciente e minando, sabe? Dardejando no meu cérebro informações que vão me colocar a perder. Então, muitas vezes, sabe, eu me vi, de repente, diante de uma situação tenebrosa, assistindo um filme, sei lá, ou... só um minutinho, pessoal, deixa só, a bateria está acabando aqui. Assistindo um filme ou presenciando uma determinada situação qualquer, e quando eu percebia do nada, tudo aquilo que eu imaginava ter já sucumbido, morrido, aquilo tudo volta e vem à tona. Por isso que a gente precisa conhecer muitos métodos para se libertar. Um deles é gritar, né? Se você tem cordas vocais legais, você vai e grita, né? Que aí automaticamente toda aquela raiva vai embora. Toda raiva vai embora. Bom, vamos seguir. Veneza, verdade, compaixão por nós mesmos, muito importante.
Mais fácil um burro voar, né, Veneza? Mas, enfim, vamos embora, né? Bora lá. A expectativa é essa, de que nós tenhamos compaixão por nós mesmos, né? Porque eu tenho compaixão por muita gente, mas quando se trata de ter compaixão por mim mesmo, eu sou extremamente exigente comigo, né? Eu sou um cara muito chato comigo mesmo. E aí, automaticamente, aquilo que seria mais fácil de resolver acaba não sendo tão fácil assim. Deixa eu ver o que a Paloma coloca. Raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Como bem disse Shakespeare. Bacana, legal. Shakespeare era um cara inteligente, não é mesmo? Ainda bem que essas pessoas existem, né? E eles vão deixando essas informações para ver se a gente acorda, né? Para ver se a gente se toca e começa a fazer a vida se transformar em algo diferente. Deixa eu ver o que a Eliane Soares está dizendo. Não sou reativa, mas guardo mágoa. Eliane, não há ninguém que não guarde mágoa. Não há, eu não conheço ninguém encarnado, por exemplo, que não guarde mágoa. Né? A mágoa a gente guarda porque o outro faz conosco alguma coisa que, teoricamente, nós não faríamos com o outro. Né? Então, a gente fica magoado. Mas a mágoa, se você trabalhar o entendimento, a compreensão do porquê que aquilo aconteceu, a mágoa acaba rápido. Agora, se ela não acabar, ela se transforma num ressentimento. E aí fica uma coisa azeda, amarga dentro de você, dentro da gente, que não deixa a gente seguir, né? Deixa eu ver o que essa pessoinha fala. Eventos de talentos. Geralmente não sou reativa, mas quando fui reativa, magoei profundamente e me arrependi. Caramba, que legal! Bem que foi uma vez só, não é? Porque da forma como você coloca, deve ter sido uma vez só. Eu já magoei tanta gente, eu já me arrependi tantas vezes, sabe? Eu já agredi tantas pessoas, ou em pensamento, ou verbalmente, porque não há diferença entre você agredir uma pessoa em pensamento ou verbalmente. A agressão é a mesma. A agressão é a mesma. A Renata está falando do curso de análise kármica, maravilhoso, obrigado, Renata. A Viviane, deixa eu ver o que a Viviane fala aqui. Eu fui traída de todas as formas, sentimental, patrimonial, no trabalho. Não guardo mágoa, mas parece que não aprendo. Eu tenho que aprender a ter mais sagacidade, senão a situação se repete. Esse é o famoso dedo podre, Viviane. Eu preciso compreender que eu sou um campo de energia eletromagnética. E o universo é também um campo de energia eletromagnética. Então, o universo é como um espelho. Eu estou aqui agora com uma blusa bege. Bege, blusa. Caramba, bege. Sou meio daltônico. Então, essa imagem que eu tenho, essa tela, é como se fosse um espelho. Né? Eu não posso imaginar que o espelho, ou a imagem, ou a tela, né? A câmera do computador, vai me devolver a minha imagem numa camisa vermelha, ou amarela, ou preta, ou branca, porque ela vai me devolver aquilo que eu estou emanando. E, de alguma forma, Viviane, essa é a energia que você está emanando para o universo. E se você não mudar a emanação do campo eletromagnético que você está enviando para o universo, isso vai acontecer com você sempre. Todas as vezes que você tiver um novo relacionamento, veja, não foi traída, como você diz, eu fui traída de todas as formas. Foi você quem se traiu. Foi você quem se traiu. Porque o teu espírito, a tua alma, através de um processo chamado intuição, com certeza absoluta, te mostrou por antecipação que você estava entrando numa fria, que você estava entrando no buraco, e você entrou porque quis. Isso aconteceu comigo já, muitas vezes. Muitas vezes. Não adianta resmungar, reclamar, porque eu, por antecipação, a minha intuição é uma coisa muito forte. Então, cada vez que eu não a respeito, eu quebro a cara. E não adianta depois eu resmungar, depois de ter quebrado a cara. Tem que ficar atento agora, e você tem que ficar atenta agora, porque você não foi traída, a pessoa ela fez com você aquilo que você projetou.
Eu sei que é chato falar uma coisa assim, é desagradável, né? Mas acontece que é isso. Se eu quero me curar, eu tenho que me entender como realmente eu sou, né? A Sandra Leal, deixa eu ver o que ela fala aqui. Os cérebros não são projetados para obter resultados. Eles vão em direções. Se você sabe como o cérebro funciona, você pode definir suas próprias direções. Caso contrário, alguém o fará. Richard Bandler. Legal. É exatamente isso. O nosso cérebro, ele é uma máquina extremamente potente, extremamente sofisticada, mas extremamente limitada a lidar com os problemas desse cara que eu sou, o Palermo. E aquilo que o Palermo é infinitamente menor do que aquilo que realmente eu sou, né? Então, o nosso cérebro, ele é uma máquina que, se eu não atrapalhá-lo, automaticamente ele me leva a fazer as coisas de forma correta. São 100 bilhões de neurônios atuando para que tudo aconteça de forma plena. Eu não preciso pensar em respirar para que eu possa oxigenar o meu corpo. O cérebro faz isso. Eu não preciso me preocupar se o coração está bombeando sangue suficiente ou não, porque o cérebro ele está fazendo isso, né? Então, quando nós não atrapalhamos a nossa vida, o nosso cérebro sozinho ele faz muitas coisas. Só que no caso que nós estamos tratando aqui hoje de ressentimento, de mágoa, nós estamos trabalhando com coisas que aconteceram há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás. E aí esse nosso cérebro ele não tem informação, mas ele recebe informações do nosso subconsciente através do nervo vago. Sabe, Sandra, você está andando na rua, você toma um susto, sabe quando te dá aquele frio na barriga? Todo mundo já passou por situação assim, né? Então, você está numa situação e, de repente, você toma um susto, dá um frio na barriga. Automaticamente, o que o nervo vago ele vai fazer? Ele vai pegar aquela situação desencontrada que você sentiu aqui no seu sistema digestivo e vai levar isso para o cérebro. O cérebro vai registrar, vai guardar numa pastinha, para que aquilo possa ser resolvido num momento propício, sei lá, no momento próprio para aquilo, né? E é o que a gente vai fazer hoje. Nós vamos trabalhar hoje com vocês, eu estou pelo menos trazendo isso à tona, para que vocês aprendam a trabalhar coisas que, de repente, não são nem coisas de vocês mesmos, sabe? De repente, coisas de pessoas que vocês já foram em outras existências. Ainda, Sandra, deixa eu ver. Opa, desculpa. Como a maioria dos problemas é criada por nossa imaginação, e, portanto, imaginária, tudo que precisamos são soluções. Legal, ela está colocando aqui as colocações do Richard Bandler. Eu gosto muito de tudo aquilo que Richard Bandler e que John Grinder também colocam. Nem sei se eles estão vivos ainda, mas, enfim, tudo aquilo que eles deixaram é sempre muito, muito legal. A terapia do grito, né, Sandra? Legal, é isso aí. Gorete. Estou rodeada de pessoas boazinhas e o meu silêncio está sendo a minha arma de defesa. Gostei de você, Gorete, gostei de você. Está sendo libertador. Sabe, a melhor terapia que a gente pode aprender nessa vida é o silêncio. Porque se você não fala, o outro não sabe. Tudo aquilo que você não disser, ninguém vai saber. Então, se você tem inimigos, por exemplo, que todos nós temos, inclusive inimigos dentro de nós mesmos, né? Muitas vezes, quando você não fala determinadas coisas, pelo fato de não falar, você automaticamente cria uma estrutura interna de existência muito melhor. O silêncio é uma coisa fantástica. A Veneza diz muito difícil mesmo, a confiança, de fato é. A Cassandra, esse exercício seria somente para quem tem alguma mágoa, raiva, ressentimento, ou serve para outras vidas e não recordamos, porque eu não tenho, não me vem nada na mente. Quando me ocorre algo, eu resolvo no dia. Bacana,
bacana, invejo você, porque eu, muitas vezes, eu não resolvo nada na hora, porque na hora, se eu tomo uma atitude, a atitude não é muito legal, então eu deixo para depois, isso é horrível entre eu e eu mesmo. Então, se você consegue fazer isso, bacana. Agora, essa técnica do reprocessamento cerebral, ela serve para trabalhar mágoas e ressentimentos. Imagina uma pessoa que tenha sido estuprada, por exemplo, né? Que tenha sido espancada, que tenha sofrido um assalto, e nesse assalto ela tenha sido espancada, machucada, coisas assim. Essas coisas, elas ficam registradas no subconsciente. O subconsciente ele vai buscar informações semelhantes àquela que aconteceu aqui agora em vidas anteriores, em relações, em existências anteriores, e aquilo automaticamente se soma e fica registrado no cérebro. Então, a terapia do reprocessamento cerebral é para trabalhar coisas que te impedem de seguir a vida respirando. Se você não tem absolutamente nada nesse sentido, então essa terapia, nesse sentido, não serve para você, porque ela é para apagar registros de desesperos, de momentos desesperadores. Eu vou citar para vocês o fato que aconteceu em 2001, né, do 11 de setembro lá de 2001, lá das Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. As pessoas elas ficaram completamente desestruturadas. Aconteceu lá, naquela época, o que aconteceu agora conosco aqui no Rio Grande do Sul. O que a imprensa faz? A imprensa drena a energia de todo mundo, porque as pessoas ficam se retroalimentando com imagens, imagens, imagens. Quanto mais miséria, quanto mais miserável é a situação, mais desestruturadas as pessoas ficam, né? Então, a técnica que vinha sendo criada por Francine Shapiro, por exemplo, naquela época, nossa, de vez em quando eu começo a esquecer as coisas, então não me leve a mal. Mas por uma série de outros profissionais da área de saúde mental, esses profissionais da área de saúde mental, eles iam para o meio da rua, em Nova York, eles faziam terapias de reprocessamento cerebral nas pessoas no meio da rua, para eliminar o quadro de desespero, o quadro de falta de controle que as pessoas vivenciavam pelo fato delas não pararem de ver aqueles 2 aviões entrando nos prédios, sabe? Porque a energia das pessoas era absolutamente minada através daquelas imagens, como é agora, e como acontece em qualquer situação calamitosa. Mas, enfim, a terapia de reprocessamento cerebral ela serve para trabalhar aspectos internos que nós não conseguimos pegar e jogar fora. Tá? Muitas vezes eu acabo falando mais do que de repente deveria, mas é que não é tão simples explicar determinadas coisas, infelizmente. Bom, a Celita. A Celita está dizendo: esmurrar almofadas, gritar dentro do carro, com os vidros fechados. Eu também já fiz tudo isso, sabe, Celita? Há muitos anos atrás, eu conheci uma senhora em São Paulo, ela era uma terapeuta, ela era uma psicóloga. Puxa vida, eu não lembro qual era a forma que ela utilizava. Ela era uma psicóloga, uma excelente profissional, na verdade, diga-se de passagem, mas e ela tinha um consultório em São Paulo, não lembro agora, não lembro exatamente o local, isso faz mais de 20 anos, uns 25 anos atrás. E ela tinha uma sala que era hermeticamente fechada, sabe? Hermeticamente fechada. Então, ela era uma sala quase blindada. A porta, por exemplo, existiam 2 portas, e as portas maciças, os vidros, eles eram vidros duplos ou triplos, ou seja, janelas à prova de ruído, porque o paciente dela, ela induzia o paciente a gritar, esmurrar travesseiro, como você está falando, né? E aquilo fazia com que as pessoas ficassem bem. Esqueci agora o nome da terapia, mas é dentro da psicologia. Mas isso é muito bom. E pedalar também é muito bom. Muito bom. Qualquer coisa que você gaste energia é legal. Bom, deixa eu ver o Antônio, o que ele fala. Quando relembramos uma situação triste causada por uma pessoa
e não sentimos mais nenhuma mágoa, pode-se afirmar que nos libertamos daquela situação? Então, o que o reprocessamento cerebral faz é isso, porque o reprocessamento cerebral, ele elimina o registro, né? É como se fosse uma ressignificação, né? A ressignificação nós utilizamos muito em terapia de vida passada, com hipnose, em coisas que não são relativas a essa existência. O que o reprocessamento cerebral faz é exatamente isso, é uma ressignificação. Então, quando isso acontece de forma natural, Antônio, e acontece, eu sei que acontece de forma natural, então, automaticamente, não há mais registro de mágoa. Então, você está liberto, sim, daquela situação. A Rosângela está dizendo... então, não me livrei da mágoa, infelizmente. Não, mas você pode se livrar, Rosângela. Existem mecanismos para isso. Existem mecanismos para isso. A Márcia Alves diz para o Antônio Luiz Neto, não penso da mesma forma. Tá bom. Ainda bem que nós podemos agir e pensar de formas diferentes, não é? Já pensou se a gente tivesse que seguir um mesmo ritual de existência? Seria uma coisa complicada. Mas, enfim, eu concordo em parte com o que o Antônio falou, sim. A Francisca, só lembro do almoço, mas descobri que a gente esconde. Só lembro do almoço, mas descobri que a gente... Daqui a pouco, se eu conseguir identificar o que você quis falar, ou se você escreveu melhor, eu leio de novo, tá bom? A Ivani, estou aprendendo a dar luz às minhas sombras. Bacana. Eu também. Não é dar luz, sabe? É transformar em luz. E não somos nós quem conseguimos fazer isso. Meu computador está travando aqui, pessoal. Já não sei mais onde eu estava. Só um minutinho. O computador está travando. Então, se eventualmente, por qualquer motivo, eu não responder mensagem de alguém, é porque eu não estou conseguindo acessar. Pois é, eu já não sei, não consigo mais voltar onde eu estava. Me perdoem, não consigo voltar onde eu estava, meu computador está travando. Bom, eu vou a partir da Elaine, não, da Márcia Trainini. O que de fato significa esquecer um evento dramático? Você não esquece. Esquecer significa perdoar, né? Então, nós só vamos conseguir perdoar quando nós não conseguirmos mais lembrar. Sabe, algo que tenha acontecido e você que não consiga mais lembrar, por exemplo, então isso é o perdão. Isso é o perdão. Agora, o que o reprocessamento cerebral faz, o que essas terapias são criadas desde a década de 90 nos Estados Unidos e são utilizadas no mundo inteiro, elas servem para eliminar o registro do evento dramático. E aí, automaticamente, você consegue conviver melhor, apesar daquilo que te aconteceu. Elaine, às vezes sonho com pessoas em que causei ou me causaram situações que já não lembrava mais. É isso aí. É que está no teu subconsciente. O cérebro esquece, mas o subconsciente ele vai nos alimentando com aquilo, né? Acredito que estão no meu inconsciente e emerge. Então, faço o Ho'oponopono. Olha só, pessoal, mais uma pessoa falando aqui sobre o Ho'oponopono. Eu acho que vocês deveriam procurar conhecer essa técnica que, de fato, muita gente me fala sobre ela há muito tempo. Bom, Suzana, entendi o que sinto. Entendi o que sinto é que não gosto de sentir. É um sentimento que não quero. Muitas vezes devolvo para o remetente, não sei se estou certa, mas não por ser catalisadora de mágoas. Olha,
Se eu devolvo para a pessoa uma coisa que ela me oferece de ruim, automaticamente eu me prendo a ela, né? Eu preciso encontrar meios de me livrar de uma pessoa. Vamos lá, Suzana. Não sei se eu vou conseguir me expressar, mas eu vou tentar procurar me expressar por situações que já aconteceram na minha vida, né? Então, muitas vezes, eu tenho um problema com o Francisco. Francisco é imaginário, tá bem? Então, cada vez que eu olho para o Francisco, aquilo vem à tona. Cada vez que eu penso no Francisco, aquilo vem à tona. A única forma que eu tenho de me libertar do Francisco e libertar o Francisco de mim é não olhar mais para o Francisco, sabe? É tirar completamente o meu foco do Francisco. Então, é um processo gradativo, mas ele vai se somando dentro de mim e vai chegar num determinado momento em que aquela pessoa, isso é a ressignificação, já não vai mais gerar dentro do meu dia a dia situações que me tirem do sério, que me façam voltar às sombras. Eu preciso me libertar das sombras, eu preciso transformar essas minhas sombras. Eu não consigo fazer isso, mas o meu espírito sim. Eu preciso permitir que essas minhas sombras sejam transformadas em luz. E essas sombras só são transformadas em luz quando nós evidenciamos a luz. Seria, sei lá, não existe uma regra que sirva para todo mundo e que seja fácil de ser compreendida, mas eu procuro passar aspectos que eu venho aprendendo com a minha própria existência no meu dia a dia, né? E também com técnicas de pessoas como Stephen Porges, como Francine Shapiro, né? Como David Graham. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu ver o Morpheus. Aprendi que perdoar não é esquecer. É lembrar sem sentir dor. Se nos esquecemos, ficamos à mercê da pessoa. Por isso que nós não esquecemos. Ninguém consegue esquecer. Ninguém consegue esquecer. Então, perdoar é uma coisa que ninguém consegue fazer também. Eu entendo assim, né? E eu não sou dono da verdade. Nós desculpamos, mas nós não perdoamos. Eu não consigo perdoar, eu não consigo conceber a ideia de que o perdão de fato possa acontecer por pessoas comuns, pessoas normais, né? E eu sou uma pessoa normal, uma pessoa comum. Uma pessoa muito evoluída, ela não precisa perdoar, porque ela não registra o fato. Era o que eu entendo. Mas tudo precisa ser, de fato, muito bem metabolizado aqui dentro da gente, né? Porque são informações que não são coisas palpáveis, coisas que a gente consegue pegar, coisas que a gente consegue transformar. Deixa eu ver o que a Veneza fala. Verdade, achamos nossa intuição muito severa, mas, passando muitos anos, vemos que não demos a devida importância, como se ligasse uma luz de alerta, e não confiamos na intuição. A nossa intuição é a única coisa que a gente não deve deixar de seguir nunca, porque a nossa intuição é quando Deus conversa conosco, né? É quando o nosso espírito conversa conosco, é quando seres de luz um pouco mais elevados do que nós procuram nos dar alguns esclarecimentos ou abrir algumas passagens internas para que a gente possa sair da escuridão, transformar aquela escuridão em luz, coisas assim. Deixa eu ver o que a Andrea fala. Muitas vezes o mal-entendido causa uma grande mágoa para o outro e magoamos quem menos queremos magoar. Infelizmente é assim. A gente muitas vezes magoa alguém sem ter a intenção, né? Mas é mágoa do mesmo jeito. A Regina Merlin está dizendo: toda hora vem na minha mente algum acontecimento ruim. Isso realmente precisa ser trabalhado, porque é justamente o objetivo dessa nossa live hoje. Porque isso existe, isso é real. Talvez seja mais real em algumas pessoas do que em outras, assim como em você, Regina. Isso, para mim, também é uma coisa do dia a dia, né?
Então, toda hora, não é que toda hora vem um pensamento ruim, mas se eu estiver diante de uma situação, de uma conversa, que me reporte a algo que aconteceu, não tenha dúvida que aquilo vai voltar, né? Aquilo vai voltar, mas isso também porque eu sou extremamente reativo, né? Há coisas das quais nós não conseguimos nos desvencilhar pelo fato de nós sermos reativos. A nossa estrutura psicológica, ela é estruturada em arcanos, né? Ela é estruturada em arcanos. O nosso nome, a nossa data de nascimento, eles têm toda a estrutura do que vai acontecer conosco, a história que vai acontecer conosco do início ao final. Então, se eu tenho uma tendência a ser reativo, agressivo, eu vou ser reativo e agressivo a vida inteira. Então, para que esses arcanos estão aqui? Para me mostrar que eu não tenho que ser reativo, que eu tenho que ser mais proativo, e cada vez que eu estiver a ponto de me tornar agressivo mental ou verbalmente, por exemplo, eu conseguir conter aquele impulso, aquele dragão dentro de mim e não deixar aquilo crescer e colocar aquele bichão bravo no seu lugar, né? Deixa eu ver a Cássia. A Cássia está gostando da live, bacana. Francisca, eu falo que só lembro. A Francisca, eu falo que só lembro qual foi o almoço. Ah, sim, mas descobri que as mágoas estão escondidas. Exatamente, estão sim. Infelizmente, as mágoas, elas ficam... Quando você pensa que tudo acabou, de repente a bonita vem, que nem o meu amigo bombeiro falava lá. O Antônio, como explicar o afastamento de certas pessoas do nosso ciclo de amizades sem haver um motivo justo? Um amigo meu se afastou de mim e não sei o motivo até agora. Olha, Antônio, eu vou te falar uma coisa. Na minha vida, muitas pessoas simplesmente sumiram da minha existência. Então, isso comigo é muito comum. Sempre foi muito comum. Mas o que Ramatiz, aí eu tenho que voltar lá nos meus primórdios, quando eu tinha 18, 19 anos, eu estudei tudo quanto foi livro, eu devorava os livros de Ramatiz. Então, Ramatiz, ele, em alguns livros, em algumas colocações, ele dizia: não há como você se libertar de situações sombrias dentro de você e querer permanecer no mesmo rol de amizades. Não há como você se libertar de sombras, por exemplo, e querer manter a sua vida exatamente da forma como está. Porque quando você começa a se libertar, a própria vida ela providencia afastamentos, porque se não existissem aqueles afastamentos, seria mais complicado o nosso processo de libertação. Isso é uma colocação de Ramatiz é uma colocação que eu sigo desde sempre. Eu vou, eu vou, eu vou ler aqui a da Luciana agora, pessoal, e depois a gente vai. A Joana está dizendo que aconteceu também, o Felipe está dizendo pesado. Bom, mas então vamos lá. Me disseram que a mágoa se transforma em doença como câncer. Mas não agora, nessa vida, Luciana. Eu não consigo aceitar, por exemplo, aquilo que a medicina, aquilo que a ciência coloca, da forma como ela coloca. Que um câncer, ele se ativa, ele é ativado no corpo de uma pessoa pelo fato da forma como ela tem vivido, da forma como ela vem vivendo. O câncer é o resultado de milhares de anos. O câncer é o resultado de centenas de encarnações. Esse meu computador está travando, não volta. Que coisa louca. Então, a mágoa, ela vai se transformar num câncer, mas o câncer ele é criado em centenas de encarnações, em séculos e séculos e séculos. Ninguém cria um câncer, por exemplo, por estar magoado ou estar muito triste numa encarnação. Minha interpretação, tá bom, Luciano? Márcio Espada. Como diferenciar intuições de projeções mentais?
Olha, Márcio, deixa eu só responder aqui o Márcio. A intuição é quando o meu eu interno consegue acessar o meu eu superior. Uma projeção mental é quando eu vou utilizar o meu sistema inteligente para criar alguma coisa que eu repute como sendo muito importante na minha existência. Então, por exemplo, eu vou utilizar o meu intelecto, o meu ego, para criar alguma coisa. Então, eu vou utilizar mecanismos que vêm sendo criados há milhares de anos, desde o Antigo Egito, como aprender a controlar a minha mente. Isso é uma coisa, isso é importante. Agora, intuição é o seu espírito conversando com você. Então, eu aprendi há muitos anos atrás, muito tempo, um tempo que eu já nem lembro mais, 30, 40 anos, mas um tempo bastante grande, que a única forma de acessar a minha intuição é quando eu estou com a minha mente limpa. Então, primeiro eu preciso realizar um processo de limpeza mental. Eu preciso, isso de repente, de manhã cedo, pode ser um momento legal para ouvir a sua intuição. Mas quando a minha mente está limpa, eu tenho eu sigo uma espécie de um método, Márcio, da sala escura, sabe? A sala escura. Eu imagino uma sala escura, né? Eu entro nessa sala escura. Essa sala escura, ela já foi fisicalizada por muitas pessoas muito bem posicionadas no planeta, sabe? Pessoas que atingiram sucesso extremamente elevado no planeta. Então, alguns desses construíram, inclusive, algumas das pessoas construíram, inclusive, espécie de bunker, né? Onde eles entravam para meditar, eles entravam para imaginar uma solução. Como, por exemplo, o sujeito ele tem uma empresa, ele tem que tomar uma atitude, ele tem que tomar uma decisão, ele não sabe qual decisão tomar. Então, ele vai lá, ele se interna dentro daquela sala, ele fecha, não tem porta, não tem janela, não tem absolutamente nada, não tem nenhuma conexão com o mundo exterior, né? Isso era uma situação real, né? Aí esse sujeito ele dizia para a secretária dele: não me chame, nem que o mundo acabe, você me chama. A hora que eu concluir a minha linha de raciocínio, eu vou sair. Então esse sujeito ele se transformou num dos homens mais ricos do planeta, né? E ele utilizava esse sistema da sala escura. Eu tenho esse mesmo sistema da sala escura. Cada vez que eu estou diante de alguma situação tenebrosa, eu entro dentro de mim mesmo. E aí, automaticamente, eu vou ter que limpar a minha mente. Eu vou ter que fazer isso acontecer. Existem métodos e mais métodos e mais métodos para isso. E nós não vamos tratar aqui nessa live agora. Mas, na medida em que eu estou com a minha mente relativamente limpa, eu vou fazer uma pergunta, que é a pergunta que realmente é responsável pela mudança de comportamento que eu esteja esperando ter, né? A primeira resposta que vier é a do meu eu interno. A partir da segunda já é o meu ego querendo se interpor entre eu e eu mesmo, entre eu e o meu espírito, e aí automaticamente me colocar a perder. Então, cada vez que você tiver com a sua mente limpa e você fizer uma pergunta, e a primeira resposta que vier, a primeira resposta é a intuição. É o que eu consigo te dizer aqui agora, Márcio. Martinha Palermo, como pode me explicar por que sou uma pessoa que, para mim, é mais fácil perdoar? Olha, eu não consigo explicar nem a minha vida, Martinha. Não consigo explicar, não há explicação. Eu só fico feliz por você ser uma pessoa que consegue, de fato, perdoar, que consegue esquecer. Eu fico muito feliz por isso. Eu, no decorrer da minha vida, conheci muito poucas pessoas. Conheci algumas pessoas, muito poucas, né? Mas não conheci, infelizmente, tanta gente que consiga perdoar. Não há uma explicação. Não há uma explicação. Eu só fico feliz por você conseguir isso. Bom, pessoal, vamos lá. Eu quero passar para vocês o exercício, que já temos aí 1h40 de live.
O nome dessa técnica, é uma técnica, que eu vou ensinar a vocês é uma técnica. O nome da técnica é técnica de convergência visual com manobra vagal. Essa é a técnica. Foi criada por um optometrista americano na década de, sei lá 90, 2000, anos 2000, mais ou menos naquela época. Ele tinha lá uma paciente no consultório dele, ele era um optometrista, não tem nada a ver com o que a gente fala aqui agora, mas ele tomou uma atitude com relação àquela paciente, ou seja, em algo que ela estava sentindo, ele solucionou o drama dela, ele escreveu, algumas pessoas pegaram isso e pulverizaram essa informação, né? E eu trabalho muito com essa informação, muito mais com essa informação do que com todas as outras técnicas de reprocessamento cerebral. Então, vamos lá. Não vou aqui procurar dar uma explicação de como funciona o cérebro, porque seria uma coisa extremamente complicada, né? E também não é esse o objetivo. Mas, vamos lá. O importante é que nós entendamos. Existe um nervo chamado nervo vago, que vai do nosso intestino até a base do nosso crânio. Tá? Esse nervo vago, ele tem uma série de ligações no cérebro, uma série de gatilhos dentro do cérebro, sei lá como explicar isso, que fazem com que, de repente, determinadas informações que estão nos prejudicando, nos atrapalhando, sejam, através do próprio nervo vago, drenadas e levadas para que elas possam ser execradas. Ou seja, o engrama de memória, ele é absolutamente limpo. Então, existem 6 músculos extraoculares para cada olho nosso. Então, são 12 músculos extraoculares. Então, quando nós utilizamos quando nós fazemos uma espécie de uma musculação com esses nervos, com esses músculos extraoculares, nós geramos no nosso cerebelo, no nosso bulbo raquidiano, uma reação que, na verdade, não se consegue explicar o que isso acontece. A própria neurociência não tem essa explicação, né? Eu cheguei a fazer cursos de neurociência com profissionais altamente avalizados aqui no Brasil, né? E não se tem explicação para isso, porque, na verdade, a neurociência não consegue chegar nem perto daquilo que realmente o cérebro é. Mas, enfim, eu sei que a técnica, na medida em que eu a conheci, eu fui aplicando no consultório e eu já ajudei muita gente a se libertar de dramas de mágoa, de ressentimento. E o que eu vou passar aqui a vocês, se vocês quiserem, de fato, aplicar, colocar em prática, vocês vão sentir o resultado no dia a dia. É um exercício, esse exercício que eu vou passar a vocês, ele deve ser praticado todos os dias, em média, aproximadamente de 5 minutos por dia, não mais do que isso. É desnecessário que seja mais do que isso, tá bem? A Sandra Sato está dizendo que o som está bom e límpido. Que bacana. Obrigado, Sandra. O que eu vou sugerir a vocês que façam é o seguinte: pega uma folha de sulfite e pega uma moedinha, aquelas moedinhas de 10 centavos. Você vai pegar uma canetinha, vai circundar a moedinha e vai preencher o espaço com uma caneta preta ou azul marinho, sei lá, e vai colocar numa parede a cerca de 1 metro de distância de onde você esteja sentado. Então, o exercício será bem simples, que eu vou, inclusive, propor que vocês façam um pouco dele agora, tá bem? Por alguns instantes, você vai olhar, pura e simplesmente, essa bolinha. Em alguns outros instantes, você vai empurrar os seus olhos, você vai abrir os seus olhos, é como se você quisesse jogar os seus olhos fora do seu rosto e manter essa movimentação dentro do seu cérebro. Você vai ver que depois de alguns instantes, aquela sensação de angústia, de mágoa, de ressentimento, ela sumiu. Pessoas chegam no consultório completamente descompactadas, desestruturadas, e depois de 30 a 60 segundos, ou seja, de 1 minuto, as pessoas estão absolutamente leves. Eu não estaria passando absolutamente nada para vocês que não tivesse uma comprovação, né? Ou que pudesse gerar algum tipo de deficiência física ou problema físico
ou, sei lá, fisiológico, não, físico, né? Então, é basicamente isso. Se vocês quiserem, agora, fazer um xixi, tomar uma água, fiquem à vontade. Eu vou tomar uma água também, que é para a gente poder fazer o exercício aqui na sequência, tá bem? Vou esperar aqui um minutinho. Legal, Luísa. Esteja sempre presente com a gente. Esteja sempre conosco. É muito bem-vindo. Aliás, todos são muito bem-vindos. Bom, deixa eu ver o tempo, né? Vou esperar aqui alguns minutinhos, não, alguns segundos. Para eventualmente alguém que queira fazer o xixi, dá tempo. Então, Sandra, legal a tua colocação. Márcio, sou eu quem agradeço. Me perdoem aí as pessoas que eventualmente eu não consegui responder, porque o meu computador ele está travando. Eu não sei por que isso pode estar acontecendo. Talvez seja até a internet que não esteja tão boa, infelizmente, né? Bom, eu vou imaginar que vocês já estão todos aí me olhando, né? O exercício que eu vou propor a vocês aqui é uma coisa bem simples. Essa pedra, ela precisa estar na direção dos seus olhos. Assim como aquela bolinha preta ou azul que você vai fazer no papel, ela precisa estar na direção dos seus olhos. Você não pode levantar a cabeça, abaixar, não. Ela tem que estar na direção dos seus olhos. Existem muitas formas de se fazer esse exercício. O que eu estou explicando é o mais simples possível e que não vai gerar absolutamente nenhum tipo de problema em ninguém. Então vamos lá. Agora você vai ficar olhando única e exclusivamente só nessa pedrinha aqui na ametista. A ametista, ela é única e exclusivamente o foco. Poderia ser uma ponta de uma caneta, não tem misticismo nenhum, é foco. Nesse momento, você fica olhando de uma forma simples e natural, com o seu olhar natural, para a pedra. Agora, quando eu contar de 1 a 3, eu quero que vocês levem o olhar de vocês lá no quadro. Eu quero que você empurre os seus olhos. Essa é a musculação. Então, eu quero primeiro que você pense na angústia, na mágoa, no ressentimento, caso você eventualmente esteja sentindo, né? Porque é uma maneira de limpar. Agora, eu quero que você olhe através da pedra, lá no quadro, abra bem os seus olhos e empurre os seus olhos. Mas empurra com muita força. Força, estica, estica, porque essa movimentação está fazendo com que haja uma reação no seu nervo vago. Aquela sensação de angústia, de mágoa, de ressentimento será dali removida e você vai ter uma sensação boa. Suaviza, volta na pedra, fecha os olhos, descansa alguns instantes. Esse exercício vai ficar gravado, você poderá fazê-lo tantas quantas vezes quiser. Abre os seus olhos, olhe de novo na pedra. Existe um curso que eu dou de reprocessamento cerebral, mas eu não tenho nem data agendada para ele. Mas é um curso onde eu ensino uma série de coisas que a neurociência já conseguiu detectar com relação ao funcionamento do nosso cérebro. Agora, de novo, olha lá no quadro, empurra os seus olhos além da pedra, através da pedra, não desvia da pedra. É muito importante que se mantenha o foco. Empurra os olhos, abre bem os olhos, empurra, empurra, faz toda a força que você conseguir fazer. Mantenha, mantenha. Abre bem os olhos, empurra os olhos e mantenha, mantenha, mantenha. Suaviza, volta na pedra, fecha os olhos, descansa. Agora, abre mais uma vez, vou fazer mais uma vez o processo. Olha na pedra. Através da pedra vai, leva a sua visão lá no quadro, seu olhar no quadro, e empurra os seus olhos. Abre os olhos, abre, empurra os olhos. Toda a força que você conseguir.
Vem, suaviza, volta na pedra, fecha os olhos, descansa. Espero que vocês estejam bem. Agora, eu ainda vou ficar mais alguns minutos aqui. Eu quero saber como é que você, quem fez, quem sentiu alguma coisa, coloca aí para a gente poder, de repente, conversar. Antônio, o meu site, na verdade, eu nem faço mais nada com relação a ele. Eu nem sei como está o site. Tudo que eu faço hoje é através do Instagram e através do YouTube, do Facebook, Instagram e YouTube. Tá? Mas esse curso, por exemplo, que eu vou dar agora, será em julho, do dia. São quatro quartas-feiras, das 19 até as 22 horas. Mas, se for o caso, depois você me manda uma mensagem pelo WhatsApp, que eu mando toda a programação para você. Então, Felipe, o Felipe sentiu o relaxamento. Tá. Essa técnica, ela é para ser utilizada para quem está no limite da angústia, da mágoa, do ressentimento, da raiva, do rancor, do ódio, né? Se um dia você sentir isso, por exemplo, tomara que você nunca precise sentir isso, você pega e faz a técnica. Se você conhecer pessoas que estejam passando por quadros de traição, de mágoa, de ressentimento, pessoas que foram agredidas, pessoas que foram machucadas, pessoas que foram desestruturadas por chefes, sabe? Porque há esse tipo de assédio, né? Onde as pessoas, quando têm um pouco de poder, o ser humano, quando tem um pouco de poder, ele quer massacrar todo mundo que está ao redor dele, né? E isso vai gerando uma série de sequelas no corpo emocional que, se não for curado agora, vai levar para uma outra encarnação. Bom, eu só estava na expectativa de que alguém me dissesse alguma coisa. A Rosa disse que foi legal. A Marister também vai repetir. Ricardo, uma sensação diferente, mas prazerosa. Bacana. Então, passem essa live, compartilhem essa live com pessoas conhecidas, para que, de repente, vocês possam ajudar alguém através de uma informação simples, gratuita, né? E que, de repente, vá gerar a sensação de alívio para muitas situações absolutamente tenebrosas. Eu já tirei pessoas de quadros até de suicídio com uma técnica simples como essa, tá bem? Então, pessoal, peço a vocês todos que deem um like nessa live para que o algoritmo possa impulsionar esse conteúdo para mais pessoas. Se não forem ainda inscritos nos meus canais aí do Facebook e do YouTube, inscrevam-se, acionem o sininho no YouTube para que você possa ter acesso a todas as informações que eu coloco semanalmente, tá bom? E, se possível, compartilhem também com os amigos. A Celita está dizendo muito curioso, mesmo, relaxei bastante, bacana. Bom, pessoal, obrigado, Cássia. Eu vou desligar, né, para interromper a live, para ela também não ficar tão longa e com informações já não assim tão importantes. Muito obrigado a todos pela participação e até a próxima segunda. Tchau, gente.